Ele nunca percebeu que estava colecionando ausências como quem coleciona selos. Achava que presença era pagar contas, ensinar matemática, levar ao médico quando a febre aumentava. Achava que presença era estar ao lado nos aniversários, mesmo que com o olhar distante num celular. Lara tinha 17 anos quando começou a medir o amor do pai em minutos e não em gestos. E esses minutos iam ficando mais curtos, apertados entre reuniões e chamadas de última hora. Há uma noite que ele lembraria para sempre. O som seco da porta se fechando e a sensação de que algo irreversível havia sido levado junto. Não foi um soco, nem uma traição espetacular. Foi o silêncio contínuo, a sequência de depois eu converso e a coleção de desculpas que se tornou uma muralha. Aquele muro invisível e firme começou a refletir de volta não só a ausência do corpo, mas a frieza do querer. João, que sempre acreditou que provendo garantiria afeto, descobriu tarde demais que afeto não se compra nem se agenda. Lara cresceu com voz dentro, bilhetes não enviados, músicas que ninguém escutou e perguntas que ficaram sem resposta. A história começa no instante em que uma mala pequena aparece no corredor, com fotos à mostra e um bilhete dobrado por dentro. É aí que a vida cotidiana vira guerra silenciosa. E o preço da negligência emocional se revela em pequenos gestos que cortam mais do que qualquer discussão acalorada. Na manhã em que encontrou a mala, João abriu a porta da cozinha e viu o vazio do corredor como quem encontra um documento antigo e desconhece sua importância. As paredes da casa tinham os quadros das viagens rasgados pelo tempo, a estante com livros marcados por post-its, a mesa onde Lara costumava rabiscar e agora apenas o resto do jantar de ontem. Ele tocou a mala como quem testa se ainda pode consertar algo. Dentro havia uma pilha de papéis, redações, bilhetes escolares, um ingresso de cinema enrugado e um envelope com o nome da filha escrito, com a letra arredondada de quando ela era criança. Foi o bilhete que interrompeu a respiração dele. Não era uma acusação, era uma enumeração delicada das coisas que faltaram. Pai, eu não quero que você sinta culpa, só quero que saiba o que me faltou. A frase tinha a contundência de quem já tentou explicar 1000 vezes e desistiu. João leu aquelas linhas e, por um momento, sentiu como se tivesse sido exposto em público, nu diante de tudo o que havia deixado de fazer. Lembrou das conversas interrompidas, das partidas para viagens a trabalho às 3 da manhã, das promessas de amanhã eu estarei que nunca se cumpriram. Ele se viu revivendo momentos pequenos. Uma apresentação de escola sem que ele tivesse ido, o primeiro encontro de Lara sem um conselho amigo, a noite em que ela chorou calada no banheiro. Sua esposa, Ana, havia tentado preencher as lacunas, mas a própria vida de Ana tinha limites. A relação pai e filha tinha um espaço que nenhuma boa intenção conseguiria ocupar sozinha. A casa parecia maior sem a voz dela, havia um eco que antes não existia. João experimentou uma mistura de raiva e tristeza. Raiva pelo próprio fracasso, tristeza pelo vazio que sentia na hora errada, quando talvez fosse tarde demais para recompensas fáceis. Ele procurou o telefone, checou mensagens antigas, abriu conversas apagadas e percebeu que a filha havia construído uma muralha silenciosa muito antes daquela mala aparecer. As respostas tardias, os tudo bem secos, as chamadas que não eram atendidas, tudo isso tinha sido um pedido de socorro disfarçado. A cena se fechou com João segurando o bilhete, sentindo a culpa como um peso de horas que não eram recuperáveis, enquanto ao lado uma xícara de café esfriava sem que ninguém a tomasse. Os dias seguintes foram uma escalada lenta e cruel. João tentou contato, tateando entre o orgulho ferido e o desejo de corrigir. Mandou mensagens cheias de afeto, mensagens curtas que pareciam bilhetes que ele próprio não acreditava. Volta para casa, filha, podemos conversar quando você quiser. Cada envio era recebido com um silêncio que corroía. Em algumas raras ocasiões, lá estava ela com a voz contida, dizendo apenas não agora. Em outras, a resposta veio atravessada de mágoa. Sempre depois, pai, sempre depois. As conversas foram instaurando um padrão, ele pedindo permissão para entrar, ela mantendo distância. Em casa, as noites eram preenchidas com padrões antigos, ele assistindo televisão enquanto lia e relia as mesmas frases no bilhete. Ela em quartos emprestados, tentando entender o que restava de um laço que aos poucos parecia ter sido costurado. Com linhas fracas,
João começou a reviver memórias que antes tinham o cheiro do cotidiano. Omar, o cachorro que ela ganhou aos 8 anos, a primeira vez que a menina o chamou de pai com segurança. As tardes de domingo em que inventavam lanches e histórias. Ele reconheceu traços que agora lhe pareciam vitais. A forma como Lara apertava a caneta quando estava nervosa, a maneira como ela sorria tentando esconder algo. A cada tentativa de reaproximação havia um pequeno fracasso, um jantar que virou discussão, uma pergunta inoportuna quando ela não queria falar. A dor se transformou em ansiedade. João começou a verificar as redes sociais dela, não para espioná-la, mas para entender a vida que existia sem ele. Viu fotos com amigas, cafés ao entardecer, livros com anotações e uma fotografia de 2 pessoas de mãos dadas, sem legenda. A visão apertou seu peito. Ele sentiu a dimensão do erro. Não era apenas que ele havia faltado em momentos. Era que, ao priorizar estabilidade financeira e segurança material, apagou a necessidade humana básica de ser visto, ouvido e escolhido. A escalada do conflito se fez com pequenos cortes ao longo do tempo, microtraumas que se acumularam até ferir profundamente. As noites de insônia passaram a ser preenchidas por um eco de e se tivesse ido? E se tivesse ouvido mais? E se tivesse dito fica quando precisava? As perguntas não ofereciam alívio, apenas um mapa do que estava perdido. O ponto de ruptura não foi explosivo, não teve gritos, nem portas batendo com violência cinematográfica. Foi um sábado chuvoso em que Lara, com a mala já meio pronta, foi buscar suas coisas no quarto que sempre fora dela. João estava sentado na sala, tentando arrumar palavras no peito. Quando ela abriu a porta, os olhares se cruzaram como 2 projetos de vida que não se entendiam mais. Ela colocou uma caixa de fotos sobre a mesa, devagar, como quem lida com vidro fino. Havia uma fotografia deles 2 no parque, ele a segurava no balanço e sorria. No presente, Lara olhou para o pai e disse, com voz seca, eu cansei de ser só um projeto para o futuro. Preciso ser parte do seu presente. João tentou argumentar, lembrar momentos bons, prometer mudanças. Eu posso mudar, Lari, eu juro que posso. Havia sinceridade, mas também a sensação de promessa feita tarde demais. Ela não queria ofensas, não queria cenários, queria consistência. Então revelou algo que ele não esperava. Havia guardado todas as mensagens de voz que ele jamais devolveu. Pai, eu ouço sua voz quando dá vontade de ser desmoronada. Eu ouço e me lembro de como era antes, mas não basta. A fala cortou como navalha. João percebeu que o problema nunca foi a falta de amor, era a falta de presença que transformava o amor em silêncio. Houveram lágrimas, não de gritos, mas de reconhecimento. Ela contou sobre a noite em que entrou pela janela aos 15, esperando encontrar alguém acordado. Encontrou a casa vazia e sentiu o abandono definitivo. Ele se lembrou da época em que achou que estabilidade era suficiente. A ruptura foi formalizada não por um eu vou ou eu fico, mas por um silêncio assentado no corpo. Lara arrumou a mala, deu um abraço curto, o tipo de abraço que mede distâncias e saiu. Ao fechar a porta, não foi apenas a ausência física que se impôs, mas a sensação de que um futuro compartilhado havia sido adiado por anos de negligência emocional. A casa ecoou e João ficou olhando para a foto sobre a mesa, sentindo o tempo pesando-lhe as costas. Naqueles dias que se seguiram, João entrou num território que nunca havia explorado. A própria culpa, mas não a culpa esvaziada, aquela que leva apenas ao remorso rápido. Era uma culpa que exigia mapa, que pedia nomes, que chamava por detalhes. Ele começou a frequentar o vazio da casa como se fosse uma sala de aula, lendo textos sobre vínculo, ouvindo relatos de outros pais, tentando entender a mecânica da ausência. Houve momentos de desespero, noites em que ligava para amigos que não tinham respostas, e momentos de clareza, quando lembrava de pequenas ações que poderiam ter mudado tudo. A ida ao teatro quando ela sonhava em atuar, a visita surpresa à escola, ouvir sem interromper. Ele percebeu que a ausência não era só física, era a ausência de escuta, a incapacidade de suportar o silêncio adolescente e transformar isso em diálogo. João encarou seu próprio medo de intimidade, de mostrar fragilidade. Para ele, admitir falha era igual a perder a autoridade. Para Lara, era o caminho para a conexão. Ele escreveu cartas que não enviava, deixou bilhetes nos mesmos lugares onde agora havia lacunas.
Aos poucos, passou a entender que pedir desculpas era um começo, mas não o fim. Era preciso mudar hábitos, instalar presença em forma de rotina. Estar no jantar de segunda-feira, perguntar sobre o dia sem pressa, aceitar as conversas sem tentar consertar. Ele procurou terapia, não para aliviar a própria culpa apenas, mas para aprender a escutar sem justificar. Houve encontros com especialistas, conversas com mães e pais que haviam cometido erros semelhantes. A compreensão foi lenta, construída em pequenos gestos. Telefonemas às 10 da noite que não falavam de trabalho, um almoço marcado e mantido, ingressos para uma peça que ele sabia que ela queria ver. O aprendizado mais doloroso foi admitir que nem todo gesto tem retorno imediato. Reaprender a ganhar a confiança de alguém que cresceu se protegendo exigiu constância, não espetáculo. João reconheceu também que parte da culpa vinha de uma cultura que valoriza o prover material como prova suprema de amor. Ele começou a entender que havia confundido segurança material com segurança emocional. Ao aceitar isso, abriu-se para uma transformação que não prometia milagres, mas a chance de reconstrução. A compreensão do erro trouxe, finalmente, uma possibilidade de redenção humana, não redentora milagrosa, mas concreta. João fez o exercício de escrever a Lara tudo o que sentia, não para pressioná-la, mas para tornar visível o processo que atravessava. Em uma carta, confessou que havia temido mostrar fraqueza porque isso poderia expor a filha a uma instabilidade que ele queria evitar. Ironicamente, essa proteção se tornou a própria instabilidade emocional dela. Ele descreveu memórias antigas com detalhes vívidos. A forma como ela enchia as bochechas de ar quando ria, o primeiro recital, a noite em que ela veio dormir no sofá por medo de um trovão. Essas imagens não eram para manipular, mas para dizer a verdade de que a observação, e não apenas a provisão, é o que forma vínculos. João propôs mudanças palpáveis, terapia familiar, conversas semanais sem agenda, compromissos pequenos e repetidos. Ele ofereceu não garantias, mas paciência e disciplina. A mudança foi recebida com cautela pela filha. Houve encontros breves, cafés onde elas falavam sobre músicas e livros, saídas que não exigiam forçar emoções. Lara testou, aprofou e às vezes recuou. O diálogo entre os dois virou uma atividade de equilíbrio. Um passo adiante, dois atrás, um momento de ternura recuperado, outro desperdiçado. Aos poucos, porém, o que parecia impossível mostrou sinais reais de reconstrução. A mãe, Ana, participou como ponte, mas sem tomar o lugar de João. Ele aprendeu a não transformar esforço em espetáculo e entendeu que pequenos atos repetidos têm potência maior que grandes gestos isolados. Mais importante, entendeu que pedir perdão não apaga o passado, mas pode ser início de uma prática que previne futuros ausentes. Além disso, João percebeu que precisava reparar também para si mesmo, aprender a ser vulnerável, aceitar conselhos e se colocar como aprendiz na relação com a filha. Essa humildade foi talvez a mudança mais decisiva. Não se tratava de recuperar o tempo perdido por decreto, mas de aprender a construir um tempo novo, mais atento, capaz de ouvir e acolher sem pressa. No encerramento dessa história, não há final magnífico, nem reconciliação imediata que apague anos de ausência. Há, sim, uma lição prática que se impõe com força. Presença é prática, não promessa. João e Lara não voltaram a ser como eram aos 8 anos porque algumas coisas mudam para sempre, mas construíram uma rotina de encontros reais. Ele aprendeu a transformar o depois eu converso em agora eu te escuto e a resistir ao impulso de resolver tudo com gestos materiais. Lara, por sua vez, aprendeu que o perdão tem camadas e que reconstruir laços exige coragem para aceitar pequenas falhas que permanecerão, desde que a disposição para estar mude. A mensagem que fica é simples e prática. Se você é pai ou mãe, a prioridade não é ser perfeito, é ser disponível. Estar presente não significa somente não faltar. Significa conversar sem pressa, ouvir sem julgar, mostrar que o amor se constrói em detalhes repetidos. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade e empatia. Não se trata de prometer milagres, mas de estabelecer hábitos que transformam ausências em companhia. Na última cena, João espera pela próxima visita com uma xícara de chá à mão e o telefone desligado. Não para provar algo, mas para que, quando a porta abrir, o momento pertença só a eles e sem pressas, sem justificativas, apenas presença.
E aí, talvez, o silêncio passe a ser compartilhado, não uma muralha.